Ah, já tô quase conseguindo, tô quase conseguindo. E a pessoa em questão que eu estou falando é o Délcio Agliardi. Agora sim, vou trazendo ele para conversa. Oi, Délcio! Bom dia, tudo bem com você? Muito bom dia, Beverly, queridos ouvintes, um prazer estar com vocês. Tudo ótimo por aqui, espero que com vocês também. Maravilha, eu tava com saudade do Delcio, né? Porque eu fiquei um período fora em função aí da minha lesão no pé, né? Maluco da cabeça e lelé do pé. Eu fiquei mais ou menos assim, né, Delcio? E depois a gente teve outros compromissos. O Delcio também tem uma agenda bem apertada, mas hoje a gente retomou essa amizade, esse contato. E as pessoas sentem muito a tua falta, viu, Delcio? Não é só eu, viu? Que bom, eu fico muito feliz. Eu sinto a falta também. Espero que você esteja bem, que o teu pé melhore logo. Lelé da Cuca todos nós somos, porque a gente pensa fora da casinha um conjunto de coisas. É, não, o mundo não tá E fácil, né, Delcio? não está fácil. Mas a gente procura buscar o equilíbrio, a retidão e a verdade nas coisas. Assim é a nossa querida rádio. Historicamente, né, Beth, ela tem esse compromisso com a audiência, com as comunidades que ela interage, e não poderia ser diferente conosco, nesse programa de hora, na quarta-feira de manhã. E que bom, eu encontro as pessoas na rua, Beverly, e elas dizem a mesma coisa como elas valorizam a nossa querida rádio, a programação. Tem gente, Beverly, e isso é muito incrível, que liga ao rádio e passa a manhã toda conectada ao rádio, porque a vida permite, estão trabalhando ou estão com as atividades da vida doméstica, que também é um trabalho, obviamente, mas ficam conectadas na programação da rádio. Isso é muito bacana. Ouvir rádio é uma dimensão cultural da vida nossa. Beverly, eu não consigo viver sem o rádio. Aliás, eu acho que tem algumas coisas que a gente já tem por hábito, né? Ler um livro, ouvir um bom programa de rádio, eh, participar de uma boa festa e assim segue-se. A lista é Bacana. grande. Nossa, muito. Délcio, hoje a gente vai voltar aqui ao programa retomando um assunto. Tu sabes que sempre tem mil possibilidades de conversa, né? Mas eu reservei nesta quarta-feira para que a gente pudesse falar sobre o Dia das Crianças que se aproxima. É domingo. Tem outras datas que são coladas e também no dia 12, mas contigo, por quê? Porque o Délcio, ele tem um trabalho nem todo mundo sabe, né? Mas o Délcio é uma pessoa que ajudou a estabelecer a Associação Criança Feliz desde os seus primórdios, há muitos anos. O Délcio tem uma escrita potente, entre outras feitas, na escrita da literatura infantil. Seus últimos livros têm sido dedicados ao universo infantil. Tem um trabalho junto à Universidade de Caxias do Sul voltado à questão da educação, das escolas, né? É pai, tem a Sofia, claro, tem o Vini também, mas a Sofia que está nessa fase também da vida. Ou seja, tem muitas perspectivas pelas quais tu tens muito lugar de fala, Délcio, sem falar do teu amor, pela tua paixão pela educação de uma forma geral. E é inegável, Délcio, que nós estamos vivendo um tempo, esse nosso tempo, que não é só o hoje, é uma ideia contemporânea de quem somos, marcada por inúmeros desafios, né, que nos levam para um futuro totalmente incerto. E uma das abordagens é a infância roubada. Se nós, modernos, tivemos pela primeira vez na história da humanidade a ideia de futuro, que é uma coisa do nosso tempo, nossos, quem sabe, bisavós não tiveram. Olha, nem é tanto tempo assim, né, Delcio? Talvez os nossos bisavós não tiveram. É uma coisa que inaugura no nosso tempo. E também inaugura no nosso tempo o roubo da infância. Sabe? A pureza tradicional, a inocência, a liberdade, que são típicas desta fase da vida, está sendo roubada em detrimento de uma estrutura social que leva todas as pessoas a uma adultização. Nós temos aí a questão das múltiplas telas, né, da tecnologia, e a data do Dia das Crianças é uma data que cada vez mais ela cresce como uma ideia contemporânea vendida e a gente comprou de que a gente tem que ter presentes caros e tecnológicos. Ou seja, é, estamos perdidos, né? A gente precisa falar sobre isso. Muito, muito. Eu quero aqui te cumprimentar por a escolha desta pauta de hoje de manhã. Ela nos permite muitas,
conversas, muitas análises. Você disse muito bem, a infância é uma invenção da modernidade. Antes da modernidade, nós tínhamos a ideia de que a criança era um adulto em miniatura. Essa é uma história que muitos de nós conhecemos. A partir da modernidade começa a surgir um sentimento da infância, e esse sentimento da infância, ela está muito voltada para olhar para os espaços e os tempos da infância. Os tempos e os espaços das crianças não são e nem devem ser os mesmos dos adultos. É por isso que nós fomos criando possibilidades na pedagogia, na pediatria, na sociologia, para olhar a infância em sua peculiaridade. E, naturalmente, que na segunda metade do século XX, tudo isso que nós estamos falando vai se consolidando na legislação que protege a infância. As infâncias, né, no plural, elas são diferentes do mundo adulto, portanto, nós precisamos cuidar dos espaços e os tempos dela. E roubar a infância significa essa pós-modernidade que vai de novo misturando, eu vou usar essa expressão, Beverly Witts, vai misturando a infância com o mundo dos adultos. Consomem as mesmas coisas dos adultos, veem as mesmas coisas dos adultos, e lá pelas tantas, Beverly, vestimos as crianças como se adultos fossem. Não é possível. Nós precisamos voltar a pensar a infância na sua constituição. E a constituição da infância é o brincar e o aprender dentro de um conjunto de possibilidades. Vamos imaginar uma aqui. Anunciar aquilo que historicamente o mundo construiu para que as crianças sejam felizes. Para as crianças, vamos pensar assim, tem uma coisa que é uma descoberta incrível no campo da medicina, que é o pré-natal, Beverly. O pré-natal modificou a vinda das crianças ao mundo, começando com aquilo que é conhecido do exame de ecografia. Beverly, nós estamos hoje com uma tecnologia de 4D para o exame de ecografia. Nós não vemos mais só a imagem da criança no útero da mãe, nós ouvimos os seus sons, os seus barulhos. É por isso que quando dizemos que quando nasce uma criança, nasce muita gente, é porque nós estamos colocando esta ideia no ar. E nós nascemos antes de nascer. Significa dizer que ainda no útero da mãe, a criança vai nascendo na vida dos outros que já estão aqui nesse mundo. Então, pensar o dia da criança, pensar o universo da infância, pressupõe voltar um pouco no tempo para reconhecer que essa descoberta da humanidade, de que essas pessoas são diferentes de nós, do mundo adulto. A minha atual pesquisa, Beverly, ela está dirigida a bebês e crianças no espaço-tempo, que nós chamamos de geografia da infância. É um estudo recente aqui no país, é um estudo de últimos 20 anos, né? Não, tem pouquíssimo tempo, mas já tem um conjunto de publicações científicas que olham para a linguagem dos bebês e das crianças. Nós, há pouco tempo atrás, imaginávamos um bebê desprovido de linguagem, desprovido de conhecimento. E hoje, ao contrário de tudo isso, olhamos para um bebê que vem ao mundo com uma linguagem. A linguagem do choro é uma comunicação, a linguagem do afeto. É por isso que Vygotsky, o grande psicólogo da infância, ele dedicou muitos estudos aos bebês e às crianças, né? O Vygotsky é um autor russo contemporâneo. Ele vai dizer de que é preciso ter a unidade afeto e intelecto. Ou seja, afetivamente, as crianças aprendem e compreendem o mundo racionalmente que aí está. Bom, é uma longa introdução só para responder que roubar a infância significa devolver a infância para o lugar dos adultos que já foi há muito tempo do passado, Idade Média, na Idade Clássica. Hoje a gente está numa outra era
e precisamos entender que a criança veio ao mundo, né, para ser criança e não para ser adulto. A adultez vai ser logo depois. Aliás, entre a infância e a vida adulta ainda tem duas idades, que é a adolescência e a juventude. E precisamos olhar para elas. Tu sabes, Delcio, que hoje mesmo de manhã nós estávamos conversando aqui entre colegas, né? E alguém me disse assim, eu não sei o que eu vou dar de presente para criança da família, estamos organizando. Aí alguém comentou, vai depender das notas do boletim. E aí o meu ouvidinho já começou a ficar assim, porque eu já não tenho mais criança faz tempo, né, Delcio? Mas assim, observando como essas nuances sociais, elas vão se estabelecendo, né? Ou seja, veja a que ponto chegamos de atrelar um presente. Veja, primeiro damos presente, então é uma data comercial, tem que dar um presente. Olha que ponto, é uma imposição social, né? Se você é uma criança que não ganhou presente, você, sei lá, uma perna cai, né? Então tem que. Segundo, além da imposição pela data, tem aquela questão social. Vou comparar o meu presente com o presente de outra criança. Ou seja, as famílias se comparam. Quem ganhou mais, parece que quem ganhou mais um presente melhor ou não tão melhor, em relação ao quê, né, Delcio? Eu não sei quais são as comparações, aquilo que está no momento, as ondas do momento. Também tem ali um cunho, que é o cunho de quem está hierarquicamente melhor naquela condição. Eu tenho uma família melhor porque eu ganhei um presente melhor? Então, que a gente foi perdendo alguns referenciais. E um terceiro ponto é atrelado a uma condição. Você ganha se, né? As notas estão boas. Então, veja como é uma adultização. A criança tem que dar resultado. O resultado é a nota dela. Se o boletim foi bom, está lá com notas altas, cumpriu as tarefas, o professor ou a professora elogiou, então você trabalhou bem. Só que o universo da escola não é para ter trabalho. Aliás, não deveria nem ter. A avaliação não deveria ser com prova, com nota, né, Deus? A gente está já questionando isso há muito tempo, né? Você não tem que dar um resultado. O resultado não é esse. Mas a gente pensa ainda dessa forma e vai colocando as famílias, não é só as crianças. É todo o ecossistema vai se moldando a uma coisa que já nasce errada e a gente vai indo, né? Enfim, e aí surgiu outro ponto que era: quem é criança? Até que idade você dá presente? E aí a gente foi buscar lá na legislação, né? A legislação no Brasil diz que criança é considerada criança de 12 anos incompletos, ou seja, 11 e 9 meses, né? 12 anos já está entre adolescente, já é considerado adolescente. Depois tem divisões de pré-adolescente, mas já seria, então, adolescente. Não, ou seja, não é mais criança. Então, a gente está totalmente perdido, Delcio. Sim, porque o Dia da Criança, como data celebrativa, ela não foi criada como uma lógica de presentear a infância. Ela foi criada na lógica de que possamos ter um dia dedicado às crianças, e ela vai nascer nesse contexto. Eu trago aqui a obra de Monteiro Lobato, né, escritor brasileiro, que se empenhou muito na literatura para crianças. Embora ainda na época de Monteiro Lobato nós temos a ideia de uma criança grande, essa criança de 10 a 12 anos, né? Uma criança já leitora, enfim. Hoje a gente dá um passo atrás e olha para a infância de um outro modo, né? Nós começamos a olhar a vida a partir dos bebês, 0 a 3 anos. É por isso, né, Beverly, que essa idade de 0 a 3 anos é a idade fantástica da vida de um ser humano. É ali que reside o nosso tesouro. Todos os estudos dizem que uma infância de 0 a 3 anos bem protegida, desenvolvida como vida de bebê, sem nenhum outro adjetivo, nós vamos construir fortalezas emocionais para a vida depois da infância, da adolescência, da juventude, da idade adulta e da velhice. Nós precisamos vincular esse tempo de primeira infância, e não é por nada que a legislação brasileira define que todo município tem que construir o seu plano de primeira infância. Isso está na legislação. Todo município precisa construir o seu plano de primeira infância. E o que é um plano de primeira infância, Beverly? Sabe aquele plano que volta a defender coisas que parece que já estariam na nossa cultura, né? Primeiro,
deixar as crianças, os bebês, longe das telas. Cuidar com a carteira de vacinação. Cuidar com o equilíbrio nutricional. Beverly, nós temos uma infância obesa. Muitas crianças e bebês com sobrepeso. Isso é um problema de saúde coletiva, pública. Nós precisamos olhar para a vacinação, né, das crianças e, sobretudo, nós precisamos oferecer segurança emocional para quem está chegando no mundo. Nós teremos, se tu me permitir, Beverly, falar de um evento que teremos amanhã na Universidade de Caxias do Sul, com muitas instituições. Não vou citá-las porque são, de fato, muitas. É a 6ª jornada de saúde mental na escola. Um dia todo dedicado a esta jornada. E nós estaremos nesse evento de amanhã problematizando essas questões. Medicalização na infância, o uso excessivo de telas. Nós sabemos que não dá para proibir telas, nós precisamos ter o controle, precisamos ter a orientação natural, né, de que as crianças estão num mundo mais tecnológico. E precisamos dizer, Beverly, isso eu vou roubar aqui a ideia do Tiago de Mello, que é da Perestroika, essa escola de criatividade que tem sede aqui em Porto Alegre, que o abraço é a melhor forma de tecnologia, ou uma das melhores formas de tecnologia. E para dar o abraço, né, basta ser humano, basta ter sensibilidade, basta querer ter um encontro com o bebê, com a criança, com o outro. As escolas já descobriram isso, né, ou pelo menos algumas escolas estão descobrindo isso, até para repor, Beverly, alguma coisa que a gente veio se perdendo, né? Houve de alguma forma assim, uma desorientação geral de que entender que a escola é só material didático. Escola é vivência, escola é literatura. Escola, aliás, a melhor escola do mundo é a escola da criatividade. E onde é que estão as criatividades, Beverly? Na disciplina de artes, de educação física, na disciplina de linguagens, e não no material duro, engessado do apostilamento, que ganhou hoje, infelizmente, né, um poder econômico monstruoso no país. Nós já temos crianças na escola de 4 e 5 anos usando a apostila como material didático. Material todo pasteurizado, universalizado, não respeita as culturas locais, regionais, não respeita os nossos dialetos regionais que estão aqui no estado do Rio Grande do Sul, para dar um exemplo. Uhum. São 11h27. Delcio, eu vou já fazer o intervalo agora. Quem quiser participar conosco, pode se sentar aqui, puxar, né, a cadeira, metaforicamente, dialogar com a gente também, contar suas experiências, que tem muitas avós neste momento aqui que estão acompanhando o programa. Contem para nós, né, como vocês têm feito a proteção à infância. Eu sei que, ao passo que a gente está falando de um sistema que não favorece a infância, né, estou usando o termo aqui forte, uma infância roubada, uma época em que a infância foi roubada. E, gente, é isso. Se a gente for trocar em miúdos, é isso que nós estamos vivendo, né? Porém, existem muitos guardiões, muitos guardiões aí, né? Tem vovô, tem vovó, tem o pessoal aí do meio rural, tem muita gente que ainda protege, né, Delcio? Então, embora seja um fenômeno, a gente tem ainda os guardiões. Então, se você tem uma experiência positiva, conta pra gente, como é que você faz aí pra preservar a infância do seu neto, do seu filho, das suas crianças, das crianças da sua vizinhança? Porque, gente, quando nasce uma criança, eu gosto muito daquela ideia, Delcio, de algumas culturas africanas, por exemplo, em que quando nasce uma criança, tem o pai, tem a mãe, mas a criança é filha da comunidade. Ela é filha da comunidade. Porque é um conceito muito amplo dos povos originários em todos os lugares do mundo, que uma criança, quando nasce, ela é filha da sua comunidade, que faz muito sentido. Então, a gente vai retomar um pouquinho com isso, tá, Delcio? Me alonguei aqui, mas na volta a gente retoma. Combinadíssimo, até a volta. Ok, faço o intervalo bem rapidinho e na sequência a gente retoma aqui o Dia das Crianças diante de um cenário de infância roubada. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Respire saúde, escolha viver sem fumo.
O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 11h30. O universo de cuidado da Unimed está crescendo. Agora, o 8º andar do complexo hospitalar é totalmente dedicado à infância. Com novos leitos de internação, brinquedoteca, solário e todo o acolhimento que as crianças merecem. Quando o desafio é maior, a UTI pediátrica oferece inovação, tecnologia de ponta e profissionais especializados para um atendimento de excelência. Essa é a ala pediátrica da Unimed Serra Gaúcha, o universo do 8º andar. Saiba mais em unimedserragaúcha.com.br. 16 graus. O Recanto da Compaixão Frei Salvador cuida, com carinho e dedicação, de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Por isso, a sua ajuda é tão importante para garantir alimentação, medicamentos e dignidade para quem tanto precisa. Seja você pessoa física ou empresa, doe agora pelo WhatsApp 54984100101 ou acesse recantodacompaixão.com.br. Sua contribuição vai salvar vidas. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra Nossa Senhora Aparecida, Comunidade São Jorge, Carapiaí, Fazenda Souza, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa, meio-dia, almoço com sopa de aioline, leço, galeto, piem, carne de porco, churrasco, maionese, saladas diversas, pão, refri, vinho e café com biscoito. Após o tradicional rifão. Ingressos adulto R$80 e de 7 a 12 anos R$40. Reservas com Ed Perboni 981-27-1596 ou com Luana 981-398826. Projeto Gente Nossa, da tua Rádio São Francisco. Patrocínio Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Plano City 360 do Círculo Saúde, a partir de R$ 89,70 por mês. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Orquídea, todo ano ao lado do Imama e o ano todo ao seu lado na luta contra o câncer de mama. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h33, 16 graus a temperatura, a presença do sol. Retomando o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha, Délcio Agliardi, especialista em educação, escritor. Ele é muito focado e voltado a essa questão do universo infantil por N fatores que eu já expliquei no início do programa. E a gente está falando sobre o Dia da Criança pela perspectiva de refletir, analisar, dialogar franca e honestamente sobre uma característica atual que é o roubo da infância. Pronto, sequestro da infância. Aquela infância em que nós deveríamos, por uma faixa etária,
preservada pela condição humana de termos maior liberdade, né? De termos a pureza, a inocência, que está sendo roubada em frente, em detrimento a uma adultização e também a questão da tecnologia. Délcio, retomando o assunto aqui, eu acabei lembrando de uma tribo, eu li num livro, eu não me recordo mais o título do livro, há muito tempo atrás, sobre educação, que tinha lá uma tribo maori, lá na Nova Zelândia, que entre as culturas dessa condição tribal deles, tinha a ideia de que quando as crianças passavam dessa fase da criança para o pré-adolescente, que eu mencionei, né? Que seria aqui no Brasil entre 11 e 12 anos, nessa fase, um processo de virada de chave, né, de mudança de fase, seria lidar com os próprios medos. E na cultura maori, uma dessas formas era que lá num lugar da ilha, um lado da ilha era reservado a este período durante um ano inteiro, não era um mês, um dia, era durante um ano inteiro. As crianças nessa faixa etária, elas eram colocadas juntas num lado da ilha, sozinhas, Délcio, sozinhas. E aí elas eram incentivadas a enfrentar os seus medos típicos de cada fase. Todo mundo tem seus medos nessa fase, né? Monstros, dúvidas, o medo da noite, né? Elas eram colocadas de forma coletiva nesse lado da ilha. E todas as manhãs, Délcio, todas as manhãs, os anciãos da tribo iam até onde as crianças estavam, faziam uma roda e dialogavam sobre estes medos. O que aconteceu? Como é que foi a experiência? Então, primeiro deixava vivenciar, experienciar. E segundo, mediava. E aí as crianças traziam os demônios, os pavores, né, os seus monstros. E aí eles dialogavam, sugerindo estratégias de, na próxima noite, voltar a sonhar com a mesma coisa, de forma consciente, com estratégias. O adulto mediando, faça assim, faça assado, pode ser assim, pode ser assado, para que eles pudessem ter uma mediação. O que eu quero trazer com isso é que nós desvalorizamos os conhecimentos ancestrais quando a gente está falando de infância, Delcio, em detrimento disso que você trouxe, que é o apostilamento, é o pronto, é o mercado de trabalho. Ou seja, a gente cria as crianças para elas serem trabalhadoras, não para elas serem gente. Perfeito. A infância, ela é toda uma construção brincante. Ela é vivencial, é isso que eu quero dizer. E os povos originários, e nós também, a gente tem uma região que cultivou o brincar durante muito tempo. É que a gente foi tirando o quintal, a rua, o parque da vida das crianças dentro da lógica do medo, da insegurança, enfim. Ela é real, a insegurança ela sempre existiu e sempre vai existir, depende da segurança dos pais, da proteção dos pais. Beverly, vamos aqui juntos propor para os nossos ouvintes, quem tem filhos, né, quem vai pensar num presente do dia da criança, quer seja para o filho ou para o neto, quem sabe dê para ele um bilboquê, um peão, um livro de literatura infantil. A Feira do Livro é um lugar incrível, ela vai estar em pleno funcionamento até o próximo final de semana. Você pode ir à Feira do Livro escolher um livro. Se tu tens dificuldade de escolher um livro de qualidade, peça ajuda para o livreiro, para a livreira. Eles são ótimos em fornecer ideias. Porque a gente poderia simular essa ideia, Beverly. Se eu fosse hoje um menino e você uma menina, que brinquedos a gente gostaria de ganhar no Dia da Criança? Eu certamente gostaria de ganhar alguma coisa que fosse criada pelo meu pai, pela minha mãe. Um vai e vem feito com material reciclado. Deve brincar de cama de gato, lembra disso? Aquele barbandinho que vai passando entre os dedos. Eu brinco aqui em casa com a minha filha. É impossível parar depois, porque aquele barbante, né, que nós chamamos de cama de gato, que vai passando entre nossos dedos, vai dando para nós muitos elementos para motricidade fina, para ludicidade, e enquanto você vai jogando, você vai conversando sobre o jogo. Então você tem uma relação da narrativa que se constitui ali, uma dialogia entre a criança e o adulto, que eu acho assim, os povos originários, Bev, eles são fabulosos porque eles constroem a dialogia, né?
É estar presente no diálogo com o outro. E não é apenas o adulto falando, é o adulto respeitando, escutando a criança em suas criações e suas fabulações. Que espaço tem para a infância hoje para a imaginação, para a criação? Ontem à noite eu estive com uma comunidade escolar na cidade de Morohoi, na semana literária da escola. Beverly, você consegue imaginar um ginásio de esportes totalmente lotado de crianças e seus pais? E lá nós estávamos dizendo o quê? Que nós precisamos de um tempo de educação que coloque dentro dos nossos espaços e tempos imaginação, criatividade, fabulação. E de onde nós vamos retirar matéria-prima para tudo isso? Do brincar, do teatro, da dança, da música, de todas aquelas manifestações que são manifestações que criam elos afetivos, inclusive com o mundo do conhecimento. Porque quem imagina o mundo, nós vamos pensar assim, eu sempre trago como referência Verle com o cinema. É o cinema de Verle que coloca os pés na Lua por primeiro e não os cientistas com seus estudos. Porque o cinema consegue fazer isto, assim como a literatura consegue fazer isto. Né? A obra de Monteiro Lobato está inteirinha ali para a gente voltar, né, a pensar quem era a Emília. O personagem da Emília, Beverly, dá todo um conjunto de respostas ao que nós queremos. O mundo precisa de Emílias. Emília é menina, lembra dela, né? A imagem da Emília, né? Ela é menina, ela é questionadora, ela quer ser cientista, então ela formula perguntas difíceis, ela é brincante, ela é dançante, ou seja, ela tem na corporidade as manifestações intelectuais que o mundo deseja, né? Uma menina que questiona, que interage, né? Esse é o universo da infância. Então, talvez o melhor presente que a gente vá dar no dia da criança seja uma vivência com um desses jogos que a gente cria, que a gente inventa. Eu lembro da minha infância, do meu pai cortando o carretel de linha, lembra disso, Beverly? Né? Cortando o carretel de linha, então ele fazia dois pedaços dele, né? Com uma pequena haste de madeira, ele apontava uma das pontas da haste e nós saímos brincando com o peão. E qual era o desafio entre as crianças? Ganhava aquele peão que ficava mais tempo sustentado, né? Girando e sendo sustentado por uma lei da física, né? A gente não falava da lei da física, nós falávamos de brincar de peão, mas isso nos deu elementos depois para, na escola, pensar gravidade, velocidade, equilíbrio. Veja que nós tiramos, Beverly, ouvintes, das brincadeiras da infância as matérias-primas que a gente vai usar depois no mundo adulto. Da física, da química. Beverly, quem de nós não colheu na infância uma bergamota do pé, espremeu e disse que aquilo era um refrigerante? Né? Colocava naquele copo com um pedacinho de madeira, um palito, mexia e fantasiava que aquilo era um refrigerante. E podia ser suco de laranja espremida, podia ser um outro, né, alimento que a gente recolhia. Mas isso constituía isso. E talvez, Beverly, vem daí o gosto por melancia, por bergamota, né? Porque a infância também constitui a experiência de paladar, né? De gostos. Tem crianças hoje, Beverly, absolutamente seletivas, só comem aquilo que é industrializado, né? E isso vai gerar lá no fundo, né, um resultado de obesidade, de dificuldade para a sua vida. Então, nós precisamos voltar ao mundo. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos voltar ao mundo das artes manuais, para a criança brincar. Né? E eu não coloquei aqui ainda o balanço pendurado no galho da árvore, que outra experiência que toda criança deveria ter. Tradicional. Muitas famílias tinham, na minha casa, tinha com aquela sobra, né, que era a câmara, né, do pneu, que sobrava de alguém da família, que a gente fazia ali. Delcio, eu quero
retomar, são muitas as abordagens, talvez a gente não consiga falar de todas elas, Deus, mas você perguntou, me provocou, né? O que eu gostaria, o que nós adultos gostaríamos de ganhar como uma forma de ter um referencial para presentear as crianças das nossas relações. E eu que sou do rádio, Deus, só acabei lembrando de uma mensagem que eu li 1 milhão de vezes no rádio, e eu peguei aqui uma delas. São versões um pouco diferentes, aqui é que eu vou ler um pouco, digamos assim, um pouco apelativa, mas a mensagem é a mesma, todo mundo vai lembrar, ela é curtinha, eu vou te convidar para escutar comigo, Deus. É a mensagem sobre o tempo do pai. Diz o seguinte: o menino, com voz tímida, olhos de admiração, pergunta ao pai quando ele volta para casa: papai, quanto o senhor ganha por hora? O pai, meio bravo, meio cansado, diz: escuta aqui, meu filho, isso nem tua mãe sabe, então não me incomoda com isso, estou cansado. Aí o filho insiste: mas papai, por favor, me diz, quanto o senhor ganha por hora? Aí o pai, já, né, um pouco mais calmo, responde: R$10 por hora. Então, pai, o senhor poderia me emprestar R$3? Aí o pai, cheio, né, de braveza, ficou bravo, né? E disse: mas então era isso, você queria saber quanto eu ganho para me pedir dinheiro? Você só queria pedir dinheiro? Aí a criança ficou quietinha. Já era noite, o pai começou a pensar no que tinha acontecido um pouquinho mais cedo, sentiu um pouquinho de culpa depois de pensar melhor, talvez vai que o filho precisasse mesmo comprar alguma coisa com aquele dinheiro. Então, tentando descarregar, né, aquela culpa típica da paternidade, da maternidade na atualidade, ele foi lá no quarto, a criancinha já estava meio deitadinha, perguntou em voz baixa: filho, você está dormindo? Aí a criancinha respondeu: não, pai, não tô um pouco sonolento, mas não tô. Aí o pai perguntou: então tá aqui, ó, tá aqui os R$3 que você pediu. A criança responde toda faceira: obrigado, pai. Levantou correndo, foi até uma caixinha que ele tinha pertinho da cama dele, pegou mais R$7, né, e disse: pai, agora sim, eu completei, eu tenho R$10. Você pode me vender 1 hora do seu tempo? Essa mensagem, ela é icônica, Delcio, porque nós vivemos num tempo de ou temos tempo e não temos dinheiro, ou temos dinheiro e não temos tempo. Essa é a briga de todo mundo, né? E acabou que faz também pensar, Delcio, que talvez o melhor presente que alguém possa dar para as crianças das suas relações seja o seu tempo. Talvez, Delcio, até para não fazer nada. Só ficar junto. Então, eu acho que isso é importante. Esse é o ponto, Beverly. Faz parte dos estudos que a gente vem empreendendo. Como é importante a questão do tempo e do espaço na constituição das infâncias. Nós falamos aqui do quintal. O quintal não é apenas uma questão metafórica. É um espaço vivencial que vai oportunizar a gente na construção das nossas subjetividades humanas. Ele nos dá a possibilidade brincante de olhar para isto. E o tempo, ele se constitui exatamente nisso. A criança não está voltada ao tempo cronológico, né? Ela sabe fazer contas, óbvio. O pai está aqui, R$10, estou comprando 1 hora de você, do teu tempo, né? Sabiamente é a resposta que a infância dá, né? Então, esse espaço-tempo, ele vai se constituindo nas vivências e na relação do afeto com o intelecto, na construção das nossas linguagens. Se a gente puder dar um presente para o outro, poderia ser uma palavra, velho. Nós poderíamos dar de presente uma palavra de luxo da língua portuguesa. A constituição narrativa que a criança faz, né, ela passa fundamentalmente pela emoção. E a emoção vai fundando mundos, não é a razão. Né? Os neurocientistas dizem de que o paradigma cartesiano ele está bastante ameaçado, de que não seria o penso logo existo que vai dar conta do mundo contemporâneo. Seria o me emociono, logo existo. E a emoção, Beverly, ela só é fundada na relação. Não há capacidade emocional que se funde fora da relação. E a relação é sempre de alteridade, sempre com o outro. Delcio, também tem a ver muito, né, com essa vinculação que você fala, e a gente vive ainda um país em que a paternidade não é algo comum, não é algo de todas as famílias. Então tem filhos e filhas
que desconhecem os seus pais, que não, pais, estou falando pais mesmo, homem, né? Não tem lá na certidão de nascimento. A gente tem muitas questões. Famílias em que os filhos, na verdade, são criados pelos avós. Então, a gente está falando de um universo todo. Estamos falando da questão estrutural que você falava aí da educação. Estamos falando também o que cada um pode fazer com o seu tempo, né? Com a sua presença, com a sua disponibilidade para a infância, né? Temos que ter um mundo que esteja disponível para a infância. A infância pede disponibilidade. Tem que ter, senão esse, aquele outro. Eu recebi hoje de manhã cedo, Délcio, uma ponderação de uma ouvinte que diz que presenciou, tá? Eu tô falando isso, Délcio, não pela fofoca ou pelo fato em si, mas usando isso para refletir sobre o exemplo que damos. Essa ouvinte ligou para cá mais cedo de manhã, Délcio, dizendo que presenciou uma autoridade pública aqui de Caxias do Sul, que eu não vou falar o nome porque a gente não sabe se é fato ou se não é. Enfim, nós não estávamos lá, não checamos a informação, então eu vou desconsiderar os nomes, tá? Mas a gente sabe que isso acontece. Tem vários, inclusive artistas famosos, que também é a mesma coisa. Enfim, essa ouvinte disse que uma autoridade pública aqui em Caxias do Sul foi flagrada hoje de manhã numa discussão com a sua ex-companheira por uma questão que envolvia o filho. Queria levar para um passeio, não tinha autorização, aquela questão dos pais separados, né? E acabou que na discussão que ficou acalorada, o homem queria bater na mulher, na mãe, no caso, né? Então, o que eu quero dizer? A gente precisa dar exemplo, Délcio. Esse é um caso, né? Alguém que quer praticar uma violência doméstica na frente do seu filho está ensinando violência doméstica. Não importa se é o homem ou se é a mulher. Pode ser o caso da mulher também, se agrediu o marido, é a mesma coisa, está ensinando que aquilo está validado, que é legítimo. Outra questão, discutir não é só a violência física, é a violência verbal, ficar gritando, né? A gente está ensinando que violência verbal é uma forma de resolver conflito, resolver problema. Outra questão, no trânsito, eu infrinjo regras, leis, e aí estou ensinando que a gente pode infringir. Eu maltrato animais. Estou ensinando que é possível que o outro ser vivo tem menos importância do que outro qualquer. Eu chuto uma pedra. Sabe, Délcio? Então, nós estamos vivendo uma época em que a gente perdeu, porque não é que não existia isso no passado. Os nossos pais, nossos avós também tinham seus conflitos. Também tinham os seus momentos, né, insanos, seu dia de loucura. Mas havia uma cultura de que era reservado ao universo do adulto. A criança era protegida disso. E hoje a gente perdeu os filtros, né, Délcio? Por completo. E essa talvez seja uma das possibilidades educativas hoje. Retomar a cultura da não violência. E a não violência é vivencial, é na prática, não é no discurso que ela se funda. É na relação com os nossos queridos familiares, nossos queridos amigos, ou daqueles que eventualmente passam a discordar da nossa forma de agir. E essas referências precisam ser resgatadas, porque o espaço da criança é um espaço necessário de proteção. A criança não vai se constituir com segurança, com capacidade emocional, se ela não vier de um ambiente que cria essas possibilidades. E esse ambiente, ele é cultural, é dentro da cultura que nós criamos a chamada hospitalidade. Hospitalidade é uma palavra lindíssima, uma palavra de luxo, porque ela cria a ideia de que nós acolhemos a vida do outro. Nos relacionamos com o outro a partir de umas lentes, e talvez essas lentes sejam essas, né, do diálogo e não da violência. Bom, vivemos num mundo da guerra. Até quando? Até quando? E essa violência, ela geralmente começa no simbólico, né, e vai passando por vários estágios até ter uma gravidade maior. Não é de hoje, né, de que as crianças sofrem essas diferentes violências. E é o mundo adulto que deve repensar. Se a infância é ameaçada ou roubada, como nós estamos aqui analisando, o que é o roubo? É subtrair do outro aquilo que lhe é próprio. Não é, Bever? Uhum. E o que é próprio da infância? A infância. Uhum. O próprio da infância não é desejar que você seja adulto hoje. É desejar que você seja criança hoje. Agora. Quando alguém diz assim, o que você quer ser? Gente, é uma pergunta das mais infelizes que eu ouço.
O que você está fazendo? Quais as vivências que você está tendo que te constituem criança? Porque o que você vai ser não depende desta pergunta. Depende de um conjunto de outros fatores, inclusive de desejos e de sonhos que podem ser cultivados no ambiente doméstico, no ambiente da família. E o que é a família? É a união das pessoas, né? É a relação. Nós podemos constituir uma família que não seja biológica, né? Nós podemos construir ou pensar assim, que momento rico para discutir adoção, né? A adoção torna a criança filho legítimo na medida de que você tem toda a documentação que confere àquela criança a mesma paternidade, a mesma maternidade. Mas esse vínculo, que não é biológico, mas sim cultural, vai se espreitando, digamos assim, num vínculo que é um vínculo desejante de relações. Porque, de fato, né, ninguém se torna pai e mãe biologicamente apenas, né, Beverly? Vamos colocar o apenas entre vírgulas, né? Porque nós nos tornamos muito mais pais e mães pela relação cultural. Eu vivi, Beverly, e isso é um pouco complicado falar em público, mas eu vou tomar a liberdade de falar porque talvez isso inspire outros casais. Durante um bom tempo, eu fui família acolhedora. A minha família abria as portas para uma criança que estava institucionalizada, devidamente autorizada no processo legal jurídico, né, a partir de uma ficha de identificação, de interesse. Nós exercemos durante um tempo esses cuidados familiares com uma menina, né? Isso criou em nós, Beverly, uma ressignificação do que é cuidar do outro. Quem mais ganhou nessa relação foi nós, se é essa a melhor expressão, dizer ganho, porque eu acho que não é um ganho, eu penso que é uma vivência que nos torna melhores, sem olhar essa ideia, né, de eu vou colocar isso na balança, se vale ou não vale a pena, né? E em Caxias do Sul tem o programa de famílias acolhedoras, e esse povo precisa de candidatos, de gente que se disponibilize, né, a viver algum momento da semana, né, da sua vida, acolhendo uma criança que, por razões muitas vezes de dor, de sofrimento, né, saiu da sua casa porque ou era vítima de violência, ou de um lugar que a negligência era tamanha, né, Beverly, que a autoridade competente precisou encaminhar para uma casa acolhedora. E isso vale para idosos, inclusive, né? A gente já está vivendo essa experiência, né, de famílias que estão acolhendo idosos em suas casas, e talvez esse acolhimento é mesmo para conviver, contar histórias, que é o que a gente mais precisa na vida, é a atenção do outro, num mundo que muita gente vive a solidão extrema. Tu sabe, Délcio, que eu vou aproveitar, já que você mencionou isso. Eu, uma vez, há muitos anos atrás, não é agora, minha filha era pequenininha, minha filha tem 18 anos hoje, devia ter uns 3, 4 anos, eu fui num destes espaços, né, que tinha, porque hoje mudou um pouco as regras, mudaram as formas, né, em Caxias do Sul são outras instituições, mas eu fui numa que era muito conhecida, Casa Sol Nascente, eu vou dar até o nome, fui lá na Casa Sol Nascente para me tornar uma família acolhedora, né. As regras são muito simples, você tem que ter apenas disponibilidade, ser uma pessoa correta, enfim, né, não é tão difícil. E eu fui, Délcio, para conhecer. Achei muito legal, mas te confesso, eu percebi, ao ir lá visitar, que eu não tenho estrutura emocional. E o que eu estou querendo dizer com isso é que existe uma série de formas de você ser um cidadão que favorece a velhice, que favorece a infância, que favorece a vida em sociedade. Você não precisa ser A, B ou C. Você só precisa encontrar e estar disponível. Eu não consegui, não tinha estrutura emocional, não tinha desenvolvimento emocional para ser, enfim, família acolhedora. Então, encontrei outras formas. O que eu quero dizer com isso, Délcio, é que nós vivemos uma sociedade atual que nos impõe que pessoas que queiram se desenvolver têm que. E a gente não tem esse caminho. Existem 1000 caminhos. Entre o 0 e 1 tem um infinito no meio.
Então, se você quer chegar do 0 ao 1, você pode encontrar 1000 caminhos diferentes. Encontre o seu. A questão não é qual caminho, a questão é ponha-se em movimento. É isso, né, Delcio? Tem outras formas, tem muitas pessoas que fazem 1000 coisas no discurso e estão ali, etc. Eu não estou condenando ninguém, mas não cuidam do seu sobrinho, do seu neto, do seu filho, do seu vizinho, da criança que está no seu bairro, da criança que está no parquinho, que você está no mesmo parquinho. Olha, tem uma experiência social que eu vi, eu gosto muito dessas experiências sociais que estão disponíveis a milhão, a rodo na internet, que eram crianças sozinhas, dizendo, olha, eu tô procurando o José, tu é o José? Ah, não, eu não sou o José. Aí ia no outro lugar, eu tô procurando o José, tu é o José? Não, eu não sou o José. E as pessoas ficavam, mas ninguém perguntava, mas o que tá acontecendo? Aí tem sempre aquela pessoa que pergunta, mas por que você tá procurando o José? Não, porque eu conheci na internet, a gente é amigo virtual, e a gente marcou um encontro aqui. Aí a pessoa se antena, como uma criança de menos de 12 anos de idade, sai sozinha, com o celular na mão, para ir num encontro com alguém que não conhece. Tem que proteger essa criança. Aí sempre tem aquela pessoa, né, que não, te pego pela mão, vou te levar para casa. Tua mãe e teu pai sabem? Tu não pode se encontrar com quem tu não conhece. É perigoso. É por isso que a legislação brasileira garante, né, sob pena de omissão, de que todos nós temos o dever, né, de prevenir ocorrências de negligência e violência contra crianças. Isso não depende só de pai e de mãe, depende de toda a sociedade. Você que nos ouve, quando ver uma situação que esteja estranha como essa, precisa imediatamente informar a autoridade competente. Isso aí. A Alexandra Fácil nos cumprimenta pela pauta aqui no programa, deve ser das tuas relações, né, Delcio? Tu gostou bastante do tema. Tem vários ouvintes participando, eu não vou conseguir ler todos aqui, enfim, quero agradecer a todas as pessoas que participam. Eu só vou dar o recadinho da Vilani Maia, que é uma vovó de plantão, e o Delcio vai lembrar, ela é a avó do Benê, do Benício, que há um tempo atrás eu usei a vozinha dele para uma leitura de um livrinho, lembra, né, Delcio? Lembro. E ela diz aqui, ó, não vai mais dar tempo dos meus recados, mas eu, diz a Vilanir, protejo a infância a partir do meu neto, deixando ele brincar ao ar livre. Olha que bela dica. Deixa brincar ao ar livre, claro, com monitoramento, com acompanhamento, mas deixa subir em árvore, deixa bater pauzinho nas grades, porque isso é uma forma de proteger, né, Delcio? A sabedoria se manifesta aqui na forma de gente, na forma de palavras, né? Que bonito, um grande abraço para ela que nos ouve e que tem essa concepção tão bonita, né, de proteger a infância. Delcio, para fechar o programa de hoje. Que sejamos felizes no Dia da Criança, Bethely. Há uma menina morando em você, ela não pode morrer. Há um menino morando na minha vida, né? E essa infância vive em nós. Que a gente possa compartilhar um pouco dela com quem está aí, com as novas gerações. Um grande abraço, um bom dia para todos. Até semana que vem, Delcio. Até. Valeu, gente. Esse conteúdo fica armazenado